Bom dia, a paz do Senhor. Esses são os primeiros minutos. Eu sou a Fernanda Pericinoto e vou estar aqui com vocês para uma série chamada Os Sonhos de Deus, em razão do nosso congresso da Alfadem, que acontece nesse mês de abril. O plano de leitura estará disponível na sua tela e você clica no link e fica por dentro diariamente dessa leitura que toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mauá está fazendo. Nós vamos falar hoje sobre o principal sonho de Deus, que é o sonho da redenção. E como muitas vezes o sonho ele pode parecer interrompido, mas é só uma interrupção necessária. Gostaria de falar hoje sobre quando Deus parece em silêncio, nos sábados da nossa existência. Em Lucas 23, 53 até 56 diz assim: E tirando-o, envolveu no lençol e o pôs num sepulcro aberto numa rocha, onde ainda ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e o viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. E em Lucas 24:30 diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhe deu, e então abriu-se os olhos. Aqui nós vemos duas situações complementares em uma mesma circunstância. Nós vemos mulheres que acompanharam a trajetória de Jesus, que estiveram com ele durante todo o tempo dele de ministério na terra. E ao longo daquele processo, elas vivem com ele uma sexta-feira muito dolorida. Uma sexta-feira em que os sonhos de Deus parecem frustrados. Uma sexta-feira em que parece que já não há esperança. E talvez ali naquele madeiro, elas tenham se frustrado não com as suas expectativas pessoais, mas com o próprio Deus. E quem sabe você está aqui hoje, frustrado com o próprio Deus, acerca daquilo que você pensou, da forma como aconteceria o sonho que Ele te entregou. E aí veio o sábado. Os sábados da nossa existência, eles são momentos de profundo silêncio. Depois de dores excruciantes, período quase que de recuperação, de um silêncio absoluto do Senhor. E aquelas mulheres, elas descansam conforme o mandamento. Ainda assim, elas se colocam em uma posição de respeitar os mandamentos do Senhor. Porque quem carrega uma história com Deus não vai deixar pelo silêncio. Mas ainda assim, muitas dúvidas pairam na cabeça daquelas mulheres. E quando elas vão até o sepulcro, elas vão carregadas com as especiarias, com tudo aquilo que elas deveriam fazer em um corpo morto. Talvez você esteja andando até um corpo morto, talvez você esteja se posicionando como se o sonho tivesse acabado, mas os sonhos de Deus, eles não são frustrados, ainda que pareça. E no domingo pela manhã elas acordam e elas fazem aquele processo de ir até o túmulo. Elas ficam pensando em quem vai tirar a pedra e quando elas chegam lá, a pedra já havia sido removida. E aí elas vão até o jardineiro e diz: Você tirou o meu Senhor daqui? Elas não o reconheceram. Em Lucas 24, como nós lemos, esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, em um outro local, na mesma circunstância, também estão deixando Jerusalém porque estão frustrados. Estão vivendo aquela mesma situação. E eles vão para Emaús e eles caminham com Jesus e não o reconhecem, assim como elas não reconhecem o jardineiro. Quando nós estamos nesse profundo momento de frustração, nós não reconhecemos o Senhor. Só que hoje o Senhor nos convida à mesa com Ele, para abrir os nossos olhos mais uma vez. Não pense que o sábado ou que a sexta tirou o sonho dele da tua vida, porque o Senhor sabe o melhor caminho. E existe um domingo para nascer. porque o sol sempre vai nascer. Ele é o sol da manhã,
Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, ainda que as noites pareçam escuras, o domingo virá. E nesse domingo, foi comemorado o último domingo de Páscoa, é o momento da esperança. E quando Ele se apresenta para aquelas mulheres, Ele vai dizer Maria. Ele vai dizer a primeira palavra que ela vai reconhecer o nome dela. O Senhor nos chama pelo nome. E Ele nos faz sentar à mesa para que sejam abertos os nossos olhos, para que aquela comunhão, em comunhão com os nossos irmãos, nós saibamos quem Ele é e a revelação do caráter de bondade e de remissão dEle. Então, hoje eu te convido a confiar mais uma vez que o sol virá. O sol da justiça brilhará mais uma vez, porque o Deus que plantou todos os sonhos é o Deus que sustenta esses sonhos e que usa caminhos que você não pode entender, mas você precisa confiar. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Vamos orar? Senhor Deus, nas noites escuras da nossa vida, esteja conosco. Nós não conhecemos os seus caminhos, mas nós sabemos que podemos confiar naquele que escreveu a história. Que embora as noites tomem a nossa paz, que o dia vai brilhar, que o sol vai trazer novidade de vida. Guarda os nossos corações. Em o teu nome, Jesus. Amém.